Bom dia. O nosso tema será mosca na sopa. Os integrantes desse trabalho serão Eduardo Vilela, Gustavo Gonçalves e Patrick Godoy. Vamos começar? Antes da Segunda Guerra Mundial, era muito comum utilizar inseticidas naturais, como o piretro, a rotenona e a nicotina, que eram inseticidas obtidos a partir de plantas e flores. Após esse período, devido ao desenvolvimento da produção de compostos orgânicos sintéticos, os inseticidas sintéticos passaram a substituir os inseticidas naturais. Ainda nesse período surge o dicloro difenil tricloroetano, mais conhecido como DDT, que é uma substância sintética que foi amplamente utilizada durante todo o século XX. O DDT ele foi descoberto em 1874, porém somente em 1939, o ano em que se inicia a Segunda Guerra Mundial, foi descoberta sua ação como inseticida. Este feito foi realizado pelo entomologista Paul Ehrman, que rendeu a ele um Nobel de Medicina e Fisiologia. Durante a Segunda Guerra Mundial, diversos inseticidas foram utilizados. Por parte do exército da Alemanha nazista, o Zyklon B era amplamente utilizado para combater o tifo e piolhos. E talvez você não esteja familiarizado com o nome Zyklon B, porém definitivamente você já ouviu falar dele. Na Alemanha nazista, ele era utilizado não só para tratar o tifo e o piolho, porém quando queimado, ele liberava um gás letal que era utilizado justamente nas câmaras de gás para friamente executar judeus, negros, deficientes, ciganos, homossexuais, etc. Já por parte dos militares estadunidenses, o DDT era utilizado para tratar tifo, piolhos, febre amarela, malária e etc. Após a Segunda Guerra Mundial, o DDT passou a ser utilizado amplamente em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o DDT curou 25 milhões de pessoas da malária e do tifo. Porém, nem tudo são flores. O DDT tem diversas propriedades que, a princípio, parecem apenas favoráveis, como a solubilidade em gordura, moléculas com bastante estabilidade, baixo custo de produção, baixa toxicidade em mamíferos. Porém, após pesquisas da bióloga Rachel Carson, descritas através do seu livro Primavera Silenciosa, é dito que o DDT não apresenta metabolismo rápido pelos animais, seguindo o conceito de meia-vida a cada 8 anos. Ou seja, se um animal ingerir 10 miligramas de DDT, daqui 8 anos ele só vai ter digerido apenas metade, ou seja, 5 miligramas de DDT. E depois de mais 8 anos ele só vai ter digerido metade das 5 miligramas, ou seja, 2,5 miligramas de DDT. Então, isso faz que sejam necessários mais de 40 anos para que o DDT seja completamente decomposto do organismo do animal. Ao pensarmos nisso, podemos concluir que uma vez que o DDT apresenta baixa toxicidade nos animais, não existe problema no fato da substância demorar para ser degradada. Mas foi descoberto que durante o processo de decomposição do DDT acontece uma reação de eliminação e ele perde uma molécula de HCl, formando outra substância chamada diclorodifenildicloroeteno, ou o DDE. Mas aí que surge o problema. O DDE, ao contrário do DDT, possui diversas propriedades prejudiciais, como toxicidade relevante nos animais, mais resistente à degradação, ou seja, se decompõe ainda mais devagar nos organismos. Quando está presente no organismo de pássaros, ele inibe a enzima responsável pela produção de cálcio para os ovos. Isso significa que, sem a produção da quantidade adequada de cálcio para os ovos, a casca dos ovos fica mais frágil. Logo, os ovos quebram com mais facilidade e os filhotes ficam mais vulneráveis, diminuindo drasticamente a quantidade de nascimentos e diminuindo gradativamente a população de pássaros. Além de que o DDE possui facilidade em atravessar o exoesqueleto quitinoso de insetos, ou seja, o DDE pode alcançar o sistema nervoso central dos insetos, causando alterações de comportamento e equilíbrio, atividade muscular involuntária, distúrbios sensoriais e depressão dos centros vitais. Além de tudo isso, quando animais de topo da cadeia alimentar como os humanos se alimentam de outros animais ou plantas que possuem resquícios de DDE em seu organismo, eles o absorvem, podendo juntar quantidades maiores gradativamente, causando cada vez mais malefícios. Além do DDT, outros inseticidas orgânicos sintéticos também foram criados, como o hexaclorohexano, HCH, o aldrin, dieldrin e o clordano. Todos esses compostos se encaixam no grupo de pesticidas organoclorados. Eles são organoclorados porque são orgânicos e clorados porque todos apresentam cloro em sua composição. Todos os compostos organoclorados foram banidos em uma gama de países, tanto por causa de sua persistência no meio ambiente, causando um desequilíbrio biológico, tanto porque muitas espécies de insetos se tornaram resistentes aos pesticidas organoclorados.
Durante a Guerra do Vietnã, foram utilizados 80 milhões de litros de um químico chamado agente laranja. O agente laranja consistia em uma mistura de dois herbicidas organoclorados, sendo eles o ácido de clorofenoxiacético, conhecido como 2,4-D, e o ácido triclorofenoxiacético, conhecido como 2,4,5-T. O principal motivo para a utilização do agente laranja é o fato dele ser um herbicida potente, ou seja, ele tem a capacidade de causar a desfolhação e destruir a folhagem de árvores e plantas de florestas densas. O 2,4,5-T é cada vez menos utilizado, devido à sua substituição gradual pelo 2,3,7,8-tetraclorodibenzopidioxina. O conhecido como TCDD é uma dioxina, grupo de compostos derivados de uma substância chamada dibenzodioxina. As dioxinas são substâncias consideradas extremamente tóxicas. O termo Seveso, de dioxina de Seveso, vem da cidade italiana Seveso. Isso acontece porque em 1976, numa cidade vizinha a Seveso, chamada Meda, havia uma indústria química que produzia o herbicida organoclorado triclorofenol, conhecido como TCP, e utilizava como ponto de partida o composto tetraclorobenzeno, conhecido como TCB, que ficavam em tanques de armazenagem. Porém, estes tanques precisavam ter uma temperatura controlada para que nada saísse do controle, mas por negligência da indústria, durante o fim de semana inteiro a temperatura dos tanques não foi controlada e muito menos fiscalizada. Isso ocasionou um aumento de temperatura do tanque, causando a formação de TCDD ao invés do TCP, que é formado em condições normais. Em certo momento, o processo saiu de controle, causando uma explosão no tanque e liberando muitas quilogramas do composto no ar. Agora que você sabe o que é o TCDD, vamos voltar rapidamente à Guerra do Vietnã. Foi descoberto que, por causa da pressa e negligência durante a produção do agente laranja, foi observada uma reação entre os dois compostos originais dele, que constituem o ácido de clorofenoxiacético e o ácido triclorofenoxiacético. E a reação entre esses dois compostos originaram o TCDD, fazendo com que ele fosse despejado junto ao agente laranja por todo o território vietnamita, causando ainda mais destruição na fauna e na flora local. Por fim, essa apresentação e esse capítulo do livro foi responsável de apresentar os compostos organoclorados e demonstrar todos os seus usos ao longo da história, tanto os benefícios que ele nos deu quanto os malefícios que ele trouxe.